Boa tarde a todos e a uma boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar mais uma roda de conversa virtual, que é uma roda curta hoje, né? É uma roda eu e a professora Josélia. E porque o Selvino Rec, nosso companheiro, não conseguiu fazer o contato, a gente tem algum problema, nós vamos hoje, já que é a segunda vez que nós tentamos fazer essa roda de conversa sobre o Paulo Freire, nós vamos hoje tocar, eu e a Josélia aqui, fazer essa conversa sobre a atualidade do Paulo Freire nos dias atuais, né? A atualidade nos dias atuais é uma redundância, mas é a atualidade do Paulo Freire. Eu sou Ramon Cujuí, candidato do PT a prefeito de Porto Velho, e eu quero dar boa tarde para você, internauta, que está aí assistindo a gente. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, e vamos fazer esse bate-papo agora muito bom. No dia 19 de setembro agora, Paulo Freire completaria 99 anos. Então nós abrimos as comemorações do centenário de Paulo Freire, que vai se dar em 19 de setembro do ano que vem. Pelo país todo, e não só pelo país, mas pelo mundo, ocorrerão vários eventos para celebrar o aniversário, o centenário desse que é um dos maiores intelectuais do planeta. Ele é o terceiro intelectual mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo. Não é pouca coisa. E é muito importante celebrar o aniversário de Paulo Freire nesse momento em que nós vivemos de uma ascensão política, de um tipo de visão de mundo que nega o conhecimento e que prega a exclusão social como política pública. Inclusive, o Paulo Freire tem sido reiteradamente ofendido, xingado pelo grupo político que está no poder, justamente por essa aversão que se tem ao conhecimento, à ciência, e eu diria, de uma forma mais contundente, eles têm uma aversão à verdade, né? Então, discutir Paulo Freire para nós é discutir exatamente isso, discutir mais do que um método de educação, discutir uma filosofia de vida, né, que nos legou esse grande intelectual brasileiro. E, como eu disse, vai estar dialogando com a gente aqui a querida companheira Josélia Neves. Deixa eu dar aqui Josélia é educadora da Unido Campus de Paraná, doutora, né, e é docente do curso de licenciatura em Educação Básica Intercultural, Docência Indígena. Josélia, por favor, se apresente aí, minha querida. Dê um oi para os nossos internautas. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. É muito bom estar aqui hoje com o Ramon, com vocês, e para dialogar um pouco daquilo que nos inspira, que é o pensamento freiriano. Deixa eu ligar aqui. Para a gente começar, tem uma coisa que uma das minhas tarefas para esse ano como é que eu falo? Decorar, não, lembrar daquela que é uma das coisas mais bonitas que o Freire escreveu, que é a Canção Óbvia. Deixa eu pegar ela aqui para a gente dar uma lida nela, para abrir essa nossa conversa. E para mim ela é sempre um prazer ler isso aqui. A Canção Óbvia. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque estes recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, com palavras fáceis que já chegastes, porque estes, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei esperando a tua chegada, como um jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. É uma coisa maravilhosa, uma espera que não se faz no esperar, mas se faz no fazer, de construir o novo, de construir o que virá. Jô, fala para nós aí, você que é uma apaixonada, além de estudiosa pelo Paulo Freire, o que ele tem para nos colocar para essa conjuntura tão difícil que nós vivemos. Eu acho que, eu penso, Ramon, internautas,
as coisas não estão tão difíceis porque a gente tem a possibilidade de continuar dialogando com Paulo Freire através dos seus escritos, né? E foi numa condição, eu não digo igual, mas eu digo próxima, foi numa condição semelhante a essa que fez com que Paulo Freire pensasse sobre a condição oprimida, né? Que Paulo Freire pensasse sobre a subalternização. E essa mobilização, ela foi assim, tão impactante que ela produziu a pedagogia do oprimido, porque Paulo Freire diz que diante de situações extremas de subalternização, os oprimidos, as oprimidas precisam de uma pedagogia própria, porque essa pedagogia própria, ela parte dessas realidades, ela parte dessas demandas, das demandas dos oprimidos. E aí, quando Paulo Freire, ele, após 5 anos do exílio no Chile, né, ele vai produzir, então, esse livro que é um dos 100 livros mais lidos no mundo, que é a Pedagogia do Oprimido. E é lá na Pedagogia do Oprimido que Paulo Freire, e o que ele disse ali, nas primeiras palavras, após o prefácio maravilhoso feito pelo professor Hernani Maria Fiore, eu sou apaixonada de prefácios, e aquele prefácio ainda é o prefácio, porque você escrever um prefácio é você apresentar uma obra, e você tem que ter uma lealdade ao autor, uma lealdade à obra, e você tem que escrever, e esse prefácio ele é quase que secundário, porque o principal é a obra. Mas em Pedagogia do Oprimido, a gente tem a obra, que é um primor, e, ao mesmo tempo, a gente tem um prefácio que é um prefácio assim, maravilhoso, literário, antropológico, pedagógico, que é esse, eu recomendo todos vocês a lerem esse prefácio do professor Hernani Maria Fiore, porque esse prefácio nos aproxima muito, dá muita dica do que a gente vai encontrar nesses 4 capítulos que sintetizam a pedagogia do oprimido. E aí, nesse trabalho que Paulo Freire faz, o que nos aproxima a partir das demandas, a partir das incertezas, a partir das dores que a gente tem nessa realidade de hoje? Eu acho que uma palavra-chave ali, Ramon, é a palavra humanização, porque Paulo Freire diz, mais uma vez, os homens, as mulheres, têm perguntas para fazer. Por que tanta fome? Por que tanto desamor? Por que tanta desconsideração pelo ser humano? E essas perguntas, Paulo Freire vai nos dizer que só tem um caminho para a gente trilhar, para construir respostas, é produzir conhecimento. Não pode ser qualquer conhecimento, tem que ser um conhecimento problematizador, e ser um conhecimento crítico, que na época ele chamava também de pedagogia libertadora, em oposição àquela pedagogia bancária, conservadora e amordaçadora das pessoas, dos valores, dos corações, de tudo, né? Então, eu penso que a palavra pensada pelo Paulo Freire, e aí ele pensa essa palavra humanização, Ramon, como a desumanização que estava acontecendo naquele período, não só no Brasil, mas praticamente em toda a América Latina, assolada pelas ditaduras. Então, assim, esse contexto que Paulo Freire escreveu, a Pedagogia do Oprimido, permite uma releitura muito interessante para os dias atuais. Permite que a gente pense, que a gente revisite mais uma vez esse tema da condição oprimida, que é o que a gente vem fazendo. Não é à toa que a simbologia, o ser humano é o ser da cultura. O ser humano, ele opera através das simbologias. Por isso que diferentes culturas têm diferentes simbologias. E essas simbologias, a gente não tem acesso a elas, a não ser que alguém seja da cultura, traduza para a gente. Porque, no primeiro momento, a gente achava que a cultura passava, essa discussão da tradução passava só pela língua, não passa pela língua.
A gente tem vários gestos, várias narrativas que elas são simbólicas a um determinado contexto, mas não dizem muito para o outro. O que eu estou querendo dizer que... Oi. Você falou, sem te interromper, já te interrompendo, essa história da humanização, da necessidade da humanização que está na obra do Paulo Freire, do chamado ao humano, do amor ao humano. Nós estamos num momento de pandemia, né, de várias mortes, né, e a impressão que dá é que nós normalizamos isso, né, como se fosse uma coisa natural, nós naturalizamos essa situação. Nós acabamos de passar de 150 mil mortes, ontem o jornal falava em 152 mil e tantas mortes, né? Essa necessidade de resgatar o valor do humano e na essência da vida humana, que me parece que há um entorpecimento para esses valores na sociedade brasileira hoje. Então, o Paulo Freire me parece muito... Quando você fala do humano, isso me chama muita atenção nesse momento que a gente vive, né? Porque se nós tivéssemos mais essa amorosidade, esse olhar para o humano, talvez tantas vidas que se perderam nessa pandemia por conta de ações irresponsáveis, por conta de uma leitura de que mas vai morrer mesmo, e aí o que adianta? Não sou Deus para salvar ninguém, né? A necessidade de pensar o mundo a partir de olhar o humano, de enxergar o outro, de enxergar no outro um protagonismo, me parece que isso é uma necessidade de tocar até a alma do nosso país, na medida em que eu tenho sentido que parece que se naturalizou essas mortes no país, né? Antes de você comentar, eu quero dar oi para os nossos internautas. A Raimundinha está comentando, falando que atualmente vivemos uma época de desumanização, e dizer para todos e todas aí, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar essa nossa live, que nesse momento de campanha eleitoral, que a gente está na correria aí, é tão bom falar de Paulo Freire, porque é um alimento para a alma. Porque às vezes assim, a gente está na disputa político-partidária, né, na disputa eleitoral, a gente vai na correria, até o processo todo é meio desumanizante. E revisitar Paulo Freire e falar dos valores é lembrar dos motivos pelos quais nós atuamos politicamente. E no final das contas, nós atuamos politicamente porque temos amor à humanidade. Me parece que essa é uma diferença fundamental do nosso projeto político e do projeto político freiriano. Fala aí, Jô. Sim, porque o contexto que Paulo Freire produz, a pedagogia do oprimido, é justamente uma análise sobre essa desumanização, não é? Ali era um contexto extremamente desumanizador. E o que Paulo Freire alerta lá em Pedagogia do Oprimido, para ele utiliza vários termos em diferentes obras, mas ele fala de uma espécie assim de um amortecimento das mentes, de transformar a desumanização em banalidade. Nós vivemos esse contexto, Ramon. A desumanização, ela hoje é tratada de uma forma extremamente banal. A morte das pessoas é uma coisa que hoje é vista como algo banal. As pessoas morrendo, as pessoas próximas, as pessoas longe, não é? 150 mil, o que nos diz? E aí eu penso que o desafio nosso, o desafio das forças progressistas é problematizar essa desumanização, né? É mostrar que essa desumanização ela é uma produção do ser humano, mas ela impossibilita o que Paulo Freire falava sobre o ser mais. Então, assim, nós estamos aqui para quê? Para o ser mais, para aquilo que a gente tem. Se a gente tem alguma coisa de boa, essa coisa também tem que ser de direito das outras pessoas. E nisso reside um dos alicerces desse projeto de humanização que Paulo Freire defendia. E eu penso que... Por que tentaram tirar o nome do Paulo Freire da plataforma da CAPES, que as pessoas continuam chamando de plataforma Freire? Por que tentaram tirar o título do Paulo Freire de patrono da educação? Por que tanta perseguição ao Paulo Freire? Porque Paulo Freire, para ele, a educação só faz sentido se ela for crítica. A educação só faz sentido se ela contribuir para que as pessoas consigam enxergar os seus contextos
interrogar esses contextos e modificá-los. Senão, essa educação não faz sentido. E eu penso que isso reside a maior, vamos dizer assim, a maior perseguição ao Paulo Freire é isso. Em relação a essa educação crítica que ele defendia, e em vários dos seus livros, principalmente Pedagogia do Oprimido. Jô, nós estamos num momento da brasileiro, da sociedade humana, de uma inundação de tecnologia, né? Tecnologia em todos os processos, a tecnologia numa nova organização do trabalho, num processo brutal de uberização, que estão chamando agora, né? Uma redução de trabalho dos direitos trabalhistas, onde todos os riscos do trabalho não são mais do empregador, são agora do empregado, que produz mais e mais-valia e cada vez mais explorado, né? E esse sistema ele é feito através de sistemas de comunicação, sistemas de tecnologia avançada de comunicação. E esses sistemas de comunicação eles estão se instalando também dentro do cenário da educação, seja ela da educação básica até o nível superior. Como lidar com essa desumanização que vem de uma produção do trabalho humano, que é essa tecnologia? É claro que a gente sabe que a tecnologia ela tem controle e uso dela é dominado por quem domina o grande capital. Mas como lidar com isso no dia a dia, desse processo de humanização estimulado e potencializado por essas tecnologias de comunicação nos vários espaços da nossa vida, a partir da leitura dos olhos freirianos? Então, Ramon, eu penso que a gente tem duas questões para discutir aí. Uma questão é que, primeiro, a tecnologia em si, por si só, ela não pode ser demonizada, né? Você até colocou isso há pouco, que o uso que se faz dessas tecnologias. O que eu percebo nessas duas questões é que, se por um lado a tecnologia ela não pode ser demonizada, como se ela tivesse uma vida por si mesma, não é? Ela é operada por seres humanos, não é? E ela é resultado da produção do ser humano. Por outro lado, se tem essa possibilidade que a tecnologia em si mesma ela não é ruim, o que a gente precisa fazer é se apropriar desses conhecimentos tecnológicos para que essa tecnologia ela possa servir também aos nossos interesses. Eu penso que em alguns processos, e eu me refiro principalmente ao processo eleitoral de 2016, nós subestimamos essas tecnologias. Porque até então, o que a gente tinha para a educação, a discussão da tecnologia era que a tecnologia ela fazia um corte geracional. Nós tínhamos a meninada que era considerada por exemplo, Pierre Levy, considerava, e outros pensadores, considerava a geração jovem a geração nativa, que nasce dentro desses diferentes meios tecnológicos. E tem a geração mais velha, que são os migrantes, que é a geração que tem mais receio de mexer com essa tecnologia. O que a gente tem visto desde 2009, por exemplo, com o surgimento do WhatsApp? O WhatsApp ele rompeu com algumas dessas formas de pensar na educação. Porque não passa a ser só geracional, porque só a pessoa mais jovem ela tem vamos dizer assim, ela tem uma disponibilidade para aprender mais. Quando a gente tem algum problema no nosso celular, o que a gente faz? Chama o menino, chama o mais jovem, e eles arrumam. Por que eles arrumam? Por que há esse deslocamento de saber? Esse saber que antes estava no mais velho, parece que ele passa a ser agora um saber do mais jovem. É um negócio engraçado isso, né? Porque se a gente olha para a história, a tradição era que a tecnologia ela era passada do mais velho para o mais novo. Nesse momento, há uma inversão. É a primeira vez na história que as gerações mais novas elas controlam o que há de mais avançado na tecnologia, né? Ao contrário das antigas. Então, nós temos, nesse momento histórico, há uma inversão, isso que você está falando. Né? Os mais jovens controlam a tecnologia e são eles que estão passando conhecimento para os mais velhos. É uma inversão histórica isso até. Sim, só que aí nós tínhamos isso até 2008, isso era muito mais acirrado, porque, como eu dizia, definia, por exemplo, a chamada geração migrante e a chamada geração nativa. Só que em 2009, quando surgiu o WhatsApp, ou seja, tem 10 anos, parece que a gente já nasceu com o WhatsApp. O WhatsApp ele vai produzir algumas rupturas. Por exemplo,
Uma pessoa que não lê e não escreve, uma pessoa que não uma pessoa que não tem acesso integral à cultura escrita, ela pode aprender a manusear o WhatsApp, tanto que a gente vê muitas pessoas, principalmente porque ali tem uma ferramenta que é o audiovisual, não é? Os vídeos, que as pessoas elas se comunicam a partir dessa ferramenta. Então, assim, você não precisa mais enviar, como era no Torpedo, a mensagem, se é da geração Torpedo, tá? Não faz essa cara, não. As pessoas antes tinham que mandar uma mensagem por escrito para outra, enviar uma mensagem por escrito. E até Orkut, né? Tanto que isso viralizou até como piada. Mande áudio, mande áudio. Por quê? Porque essa geração que era considerada a margem, essa geração está hoje. E essa geração foi uma das que mais potencializou o WhatsApp no período eleitoral de 2016. E os grupos de WhatsApp e o território de ninguém que é ali, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que as tecnologias, nós precisamos estar um passo na frente de quem opera elas para essa situação. E nós precisamos também fazer essas leituras para compreender de que forma é que a gente pode operar para que a gente possa participar também disso, participar desse processo. Eu penso que do meio do ano para cá, as esquerdas, as forças progressistas, você olha as diferentes plataformas hoje, você vê a voz da esquerda, e antes era muito diferente, antes era muito pontual isso, não é? E hoje você tem diversificados canais, diferentes perspectivas, mas sempre do campo progressista, ocupando esse, né? E aí eu penso que é por aí, não demonizar a tecnologia, mas aprender com ela e problematizá-la, e fazer com que ela também sirva aos nossos interesses. O Selvino, que era nosso companheiro aqui, ele está perguntando assim, Jô, na perspectiva de Paulo Freire, como combinar a educação formal e a educação popular? Elas se complementam ou elas se opõem? Então, eu penso que Paulo Freire, quando ele produziu essa visibilidade sobre a educação popular, né, eu penso que ele esticou a educação formal, né? A meu ver, Paulo Freire ele esticou a educação formal com as ferramentas que ele tinha na época. Por exemplo, quando Paulo Freire pensou em círculos de cultura, o que eram os círculos de cultura? Era uma sala de aula. O que era o educando, a educanda? Era o aluno. Por que Paulo Freire não podia chamar? Porque até então eles não estavam oficialmente ali dentro do sistema. A educação popular, ela surge, na minha perspectiva, como esse esticamento, como essa plasticidade a partir da educação formal. E, aos poucos, ela passa a ser assumida. Por exemplo, a educação escolar indígena, a educação escolar do campo, a educação escolar quilombola, não tem como contribuir, não tem como entender essas modalidades de educação se você não compreender essa questão da educação popular. Por exemplo, aqui em Rondônia, nós temos o sabedor indígena, que ele não precisa saber ler e escrever, mas houve um concurso, eles fizeram esse concurso, o concurso ele foi avaliado totalmente pela oralidade, e é esse sabedor, essa pessoa mais velha, que participa da sala de aula, da comunidade, por isso que tem esse nome de sabedor. A meu ver, essa inspiração ela vem toda desse modelo de educação popular, que aí ela traz novos elementos para a educação formal, que no nosso modelo urbano não tinha. E aí, o trabalho de Paulo Freire, ela começou a aparecer, começou principalmente a partir da alfabetização. É você deshierarquizar o saber, né? Não tem um saber, não existe um saber que é superior ao outro saber. Você Exato. Falando disso, e a pergunta do Selvino aí, eu me lembro que no começo dos anos 2000, a gente estava fazendo a campanha contra a ALCA no Estado,
Dos processos de formação nós tínhamos que discutir transgenia, né? Aí eu estava no assentamento do MST, e aí eu pensava com a minha cabeça acadêmica, né, como é que eu vou explicar transgenia, que é um processo do ponto de vista do conhecimento técnico, extremamente técnico, como é que eu vou dialogar transgenia com um camponês, né? E aí eu estava lá querendo explicar esse negócio assim, a cabeça diz, meu Deus, como é que eu vou estabelecer o diálogo? Na verdade é isso, é você estabelecer um diálogo de saberes entre protagonistas, não de alguém que ensina e de alguém que aprende. Mas é essa coisa de quem ensina também aprende no processo. E aí eu estava querendo explicar isso e traduzir, aí um deles falou assim, mas a gente já faz isso, chama enxerto. Eu digo, o camponês já fazia transgenia há muito tempo, só que numa escala do ser vivo formado. A transgenia é o enxerto, só que feito isso numa escala muito menor. E aí o diálogo fluiu. E aí essas lições que são lições freirianas do dia a dia, me parece que é essa lição de enxergar o outro. No saber, na estrutura formal do conhecimento, na verdade, vocês têm um saber que vai hierarquizando os saberes, né? Esse é mais importante, então, o saber do engenheiro com canudo é mais importante que o saber do mestre de obra que tem 30 anos de profissão e sabe que o troço vai cair, né? Mas o engenheiro, por ter educação formal, ele acaba tendo o saber valorizado nesse processo todo, e que reflete no campo do conhecimento a hierarquização da nossa sociedade, e que numa sociedade capitalista a hierarquização do capital sobre o trabalho. Então, isso que você fala, colocando educação popular, na verdade, é a gente enxergar, né, deshierarquizar esse conhecimento e enxergar o valor da classe trabalhadora no processo de produção da riqueza da sociedade, né? Porque ela tem um valor quando faz isso, e ela produz conhecimento quando faz isso, porque não se produz riqueza sem conhecimento, e eu acho isso fantástico no Paulo Freire, nas lições que ele traz, né? Para mim, essa coisa da prática, mais do que a teoria humanista, da prática de enxergar o outro, de deshierarquizar e permitir que não sejam posições verticalizadas, mas horizontalizadas, onde o outro é o teu parceiro de diálogo, e não uma coisa oca que você vai ali encher com a tua suposta sabedoria. Antes de você falar, eu vou aqui dizer de novo para os nossos internautas, participem, comentem, curtam, é muito importante a participação de vocês. Ramon, quando você fala isso, eu lembro de uma experiência que Paulo Freire fala lá em Pedagogia da Esperança, sobre como Paulo Freire combatia essa hierarquização de saberes. Tanto que um outro teórico em educação, Demerval Saviani, escreveu um livro chamado Escola e Democracia, e aí tem uma parte no livro, são as 11 teses da teoria da curvatura da vara, que ele vai fazer uma série de críticas à pedagogia do oprimido. E a primeira crítica é essa coisa de que, quando Paulo Freire dizia de lado a lado se aprende, de lado a lado se ensina, que eu acho que é a crítica mais contundente à hierarquização dos saberes, ele começa atacando por aí, dizendo que o professor ele tem um conjunto de conhecimentos, que o estudante ele tem menos conhecimento, papapá, que assim, ele não entendeu bem o que Paulo Freire estava dizendo. E aí, claro que Paulo Freire vai escrever em outros materiais para se defender. Mas o que eu quero dizer é que aquela discussão, até hoje, ela é muito forte. Por exemplo, tem alguns pensadores latino-americanos, e aí eu cito Aníbal Quijano, que ele vai chamar isso de uma forma colonial, é uma forma de colonização. Ele vai chamar a colonialidade do saber. Primeira coisa, uma forma de eu promover processo de subalternização é dizer que você é burro. Eu sei, você não sabe. Essa é uma das primeiras formas de você hierarquizar a subalternização, dizer quem é que sabe e quem é que não sabe. E aí Paulo Freire chegou num círculo de cultura, lá no Chile, ele fala isso lá em Pedagogia da Esperança. E ele chegou e estava animado o círculo de cultura. Quando ele sentou e as pessoas identificaram que era ele, os camponeses, eles silenciaram. E aí Paulo Freire falou, nossa, vocês estavam tudo falando, agora eu cheguei e vocês calaram. Aí um camponês disse, é que o senhor sabe, doutor, a gente não sabe, né? Imagina, o criador do círculo da cultura chegou, todo mundo ficou quietinho. E aí Paulo Freire disse, olha, eu sei coisas, mas tem coisas que vocês
vocês sabem também, que eu não sei. E tem coisas que eu sei, você não sabe. E aí Paulo Freire propõe um jogo para ele. Então, Paulo Freire diz, quem começa? Não, doutor, você começa. Aí Paulo Freire pede para eles explicarem o que é epistemologia genética. Aí os camponeses caíram na risada. Aí os camponeses vão e perguntam para ele o que é adubo verde. Paulo Freire não tinha a menor ideia. Caíram na risada também, 1 a 1. Aí continuou. Paulo Freire pergunta, expliquem para mim o que é a maiêutica socrática. Aí todo mundo cai na risada também. Aí os camponeses, então explica aí, professor, o que é uma curva de nível? Aí Paulo Freire cai na risada também, porque não sabe. Então, assim, ficou 10 a 10. Quando deu 10 a 10, Paulo Freire diz, olha, tem saberes que são considerados mais importantes. Não é que eles são mais importantes, porque por si só isso não existe. Mas alguém com poder diz que aquele saber é importante. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, que a gente precisa aprender, é isso. A gente não sabe tudo. Algumas coisas a gente sabe. E isso vale para todo mundo. Então, assim, hoje, mais do que nunca, o conhecimento tecnológico, esse conhecimento, acho que, sei lá, principalmente com essa potencialidade dos meios de comunicação tecnológicos, esse saber, ele é extremamente hierárquico. E as pessoas são convencidas de que o saber dela é menos. E esse saber, ele é tão, assim, covarde, ele é tão, falta de outro termo, que ele é codificado. Então, você chega lá e fala transgenia. É a mesma coisa de você perguntar para uma criança na alfabetização o que é substantivo. Agora, se você pedir para ela dizer o nome das coisas que tem na sala, vai lá se ela não diz. A coisa é um instrumento perigoso. E é um instrumento que convence as mentes que elas não sabem, e que se elas não sabem, elas têm que submeter a quem sabe. E quem sabe é quem codificou, tinha o poder de codificar e de normatizar. O Silvino perguntou o que seria uma escola democrática, na visão de Paulo Freire, para Porto Velho. A Sandra Nunes está respondendo, eu acredito que podemos fazer isso em uma escola de tempo integral. De fato é possível, né? Mas aí tem que ter toda uma estrutura para dar isso. Eu, assim, falando de Porto Velho, nós precisaríamos começar também a coisa da formação do professor, né? Que na gestão que nós tivemos aqui em Porto Velho, ela era pactuada com os próprios profissionais de educação. Agora vem gente de fora, da consultoria, para ensinar o professor como é que ensina direito, como é que tem produtividade, né, como é que pode alcançar. Porque nós temos hoje um processo não só para a educação, uma série de coisas que são as metas. Parece que as metas elas não vieram para nos ajudar a dar indicadores, mas para alcançar certos números de produtividade que, no final das contas, desumaniza. E isso vale para a educação, isso vale para diversos setores. Eu sou trabalhador do judiciário e as metas do CNJ fazem todo mundo pirar na estrutura do judiciário. E me parece que na educação nós temos isso também, né? O Silvino está dizendo que hoje há muito ódio e intolerância, inclusive na política. Como traduzir e assumir esperançar de Paulo Freire no mundo de hoje, num governo municipal ou numa cidade como Porto Velho? Né? A gente precisa dar um freio de arrumação nisso, né? Assim, no que me diz respeito à escola democrática, é preciso montar esses processos a partir da formação dos professores, valorizando os saberes de quem está em Porto Velho, os técnicos aqui da Secretaria de Educação, que tem muito a ensinar, muito a colaborar. Aí o Silvino perguntando de Porto Velho, eu digo que nós precisamos dar o acesso à educação para as crianças, principalmente aquelas que mais precisam. Não sei se a Jo sabe, mas aqui em Porto Velho, nós temos escolas encerrando o ano letivo de 2018, em 2020. Não é por conta de pandemia, não. É porque simplesmente a prefeitura não achou que fosse razoável dar solução para o problema do transporte escolar na zona rural. E não é nem a zona rural distante, é a zona rural aqui do entorno de Porto Velho. Então, democratizar hoje, Silvino, respondendo para o Silvino, é você primeiro dar o acesso básico à educação, formação para professores, com uma qualidade que eles têm aqui, né? E outra coisa, é democratizar também o espaço de poder nas escolas, porque a gestão atual, ela simplesmente tirou a gestão democrática, o básico da valorização dos conselhos escolares, da eleição de diretores, né? Isso já acabou. Hoje quem indica a direção de escola em Porto Velho são indicações políticas, a Câmara de Vereadores, enfim. Então, fazer uma gestão democrática em Porto Velho é recuperar todos esses valores.
O Marcelo está dizendo, se pudermos implantar escolas integrais, aos poucos iremos integrar as crianças e pais e comunidades. Na verdade é isso, a escola não pode ser vista só como um espaço que está ali, um depósito de crianças, onde os pais se livram para irem trabalhar. Ela é um espaço principalmente de sociabilização. Eu acho que a pandemia mostrou isso também. Eu tenho dito sempre que a pandemia é a professora cruel, que ela nos ensinou muitas coisas pela dor. E nós não podemos esquecer essas lições que ela está nos ensinando. E uma delas é de como a escola é importante para o processo de sociabilização e até para as famílias também. Isso que o Marcelo diz para a gente ter as escolas e a comunidade. E o Selvino diz, como é hoje, o Dia Mundial da Alimentação e Educação Popular Feiriana tem a ver com alimentação adequada e saudável, e a agroecologia tem tudo a ver, né? Porque nossos pacotes de produção no campo são todos pacotes importados, são pacotes de veneno, na verdade, que esse governo abriu aí pior do que antes, e nós estamos vivendo, hoje estamos comendo veneno. E a agroecologia é uma forma de valorizar esse saber do camponês que produz com sustentabilidade, com harmonia com a natureza. A gente tem um programa de governo nosso aqui para Porto Velho, com toda uma parte desse programa para estimular a agroecologia, um cinturão verde, para dar sustentabilidade à nossa cidade. Jô, já são 18h51, esse bate-papo aqui voou, né? Voou assim rapidinho, e hoje é o Dia Mundial da Alimentação, o Sabino está lembrando a gente aí. Aí eu queria que você fizesse suas considerações para a gente ir caminhando, infelizmente, para o final desse bate-papo, que está uma delícia. E eu quero dizer para os internautas aí que curtam, que compartilhem, né, que comentem, né, porque essa conversa sobre Paulo Freire para nós é mais do que um processo de técnico, é muito mais um alimento para os nossos espíritos, né, para que a gente não esquecer qual é o rumo. A Sandra está dizendo, ultimamente estamos vendo muitas crianças nas ruas. Isso é verdade. Outro dia eu comentei sobre isso, que há algum tempo atrás o que tinha na rua muitos eram os migrantes, né, os haitianos que vieram em busca de uma vida melhor, os venezuelanos, o pessoal que fazia o teatro de rua, né, os mambembes nos sinais, hoje tem criança, é uma coisa que tinha acabado, isso já faz algum tempo, isso voltou com força total. Eu acho que não foi só em Porto Velho, eu acho que pelas grandes cidades do Brasil, os contingentes de moradores de rua, em função da crise econômica e a fome voltando a assolar o país. E hoje, no Dia da Alimentação, é preciso dizer isso, a gente precisa parar de falar de insegurança alimentar, a coisa dos códigos, né, Jô? Se fala, não, porque tantos milhões estão sobre insegurança alimentar. Não é não, minha gente, 82 milhões estão passando fome. É disso que se trata, fome. Não é dourar a pílula com uma palavra tecnicamente bonita como insegurança alimentar, mas a fome voltou ao Brasil, infelizmente. E, Jô, infelizmente, vamos passando aí para as nossas considerações finais dessa conversa tão boa que a gente está tendo. Então, deu um erro? Não, beleza, pode continuar. Tá. Eu até me assustei. Tá dando? Fala. Estava falando há pouco. Eu acho que é aí contigo, Jô. Não sei, vê aí. Bom, assim, sempre Paulo Freire nos mobiliza sempre a pensar muitas coisas, né? A partir dos escritos dele e a partir dessas demandas que a realidade nos impõe no dia a dia, né? Essa questão da fome, que é algo tão básico, tão primário, e num país que é campeão da alimentação. Como que a gente lida com essas contradições? E aí a gente precisa revisitar nossas leituras, né? A gente precisa revisitar as leituras em Marx, as leituras em Gadotti, as leituras em Freire, né? Para que a gente possa enfrentar, porque tem muitas coisas que foram escritas e que ou elas retornaram, e aí a gente precisa retornar também o exercício dessas escritas, dessas reflexões, dessa mobilização, né, desse trabalho. Eu penso que a educação de Porto Velho, ela precisa ser pensada, e isso aí numa perspectiva freiriana, ela precisa ser pensada através da cidade. A escola está dentro da cidade, a educação ela está dentro da cidade. E assim, quais são os desafios da cidade? Os desafios da cidade hoje é com uma população haitiana muito grande, uma população venezuelana significativa, uma população de pessoas desempregadas,
E é assim, como é que isso repercute dentro da sala de aula? Então, assim, quando a gente defendeu nos anos 80 escola para todo mundo, hoje a gente tem uma escola para todo mundo foi para a sala de aula. E aí, quando todo mundo vem para a sala de aula, esses problemas sociais, eles repercutem lá dentro da sala de aula. E assim, como é que o nosso currículo, como que a nossa docência está preparada para dialogar com a comunidade? Aí eu quero pegar só para dois elementos que Paulo Freire discute lá no Educação na Cidade. Educação na Cidade, Paulo Freire começa a narrar, eu digo começa porque ele não para aqui. Política e educação, ele continua com base nessa quando ele foi secretário municipal de educação na gestão Erundina. E aí ele fala duas coisas muito interessantes lá. Ele fala dessa relação do currículo com as demandas da cidade e como é que para essa educação fazer sentido, eu preciso ver isso. Não adianta uma criança que está numa determinada situação, uma criança haitiana, uma criança venezuelana, uma criança indígena, uma criança campesina, uma criança daqueles bairros mais pauperizados e violentos de Porto Velho, porque Porto Velho é uma cidade pequena com problema de cidade grande. Então, assim, como é que isso repercute na escola e quais são as potencialidades, quais são as possibilidades da escola em relação àquilo ali? Não dá para pensar a educação descontextualizada da cidade com essas demandas, porque aquela criança que está ali, qualquer um desses tipos de criança que eu acabei de falar agora, a educação precisa dizer para ela alguma coisa que ela vê lá fora. A educação precisa ter um jeito de dizer isso. E aí esse currículo é fundamental, que é o que o Freire discute. A questão do currículo precisa ser refeito, e um currículo em que a comunidade diga o que é importante que o filho dela aprenda, a filha dela aprenda. Não é só a gente que está na escola que tem que fazer o que os filhos e as filhas dos trabalhadores têm que aprender, não. Por exemplo, quando a gente fez o currículo aqui para os indígenas, a gente encontrava os velhinhos que não sabiam ler e escrever. E eles diziam assim, Jô, tem que botar aí, ó, o meu filho tem que saber mexer com isso aqui, ó. E nós éramos os mediadores, as mediadoras culturais. A gente dizia o quê? Tem que estudar mais as tecnologias da informação e da comunicação. Então, assim, nós precisamos traduzir a cidade e traduzir isso num currículo que interesse aos filhos e às filhas do povo. Essa é uma das primeiras tarefas, o currículo. Segundo, a formação permanente, a formação continuada. Essa ideia da formação continuada e de olhar a formação a partir daqueles saberes que o professor tem, praticamente ampliou depois da experiência de Paulo Freire. A formação continuada é uma coisa muito nova. Essa coisa de tematização da prática, olhar o que os professores e as professoras fazem e validar algumas coisas e problematizar outras, isso veio muito a partir da experiência de Paulo Freire ali em São Paulo. E o último ponto é respeitar os saberes das crianças das camadas populares. A escola pública ela precisa ver as crianças como também portadoras de saberes. Ela não pode ver as crianças como alguém que você tem que despejar um monte de saberes que não sei quem definiu que é importante para elas. E Paulo Freire vai falar sobre isso, que a educação progressista ela precisa ver as crianças como sujeitos aprendentes, como sujeitos de saberes, né? E ele também uma coisa na época relacionada aos alunos, que as pessoas falavam que os alunos abandonavam a escola. Hoje, alguns pensadores, os corpos estão dentro das escolas. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu entendo que a crítica que Paulo Freire fazia ao que as pessoas chamavam de evasão, os relatórios técnicos chamavam de evasão escolar, Paulo Freire chamava de expulsão escolar, que a escola cria mecanismos para dizer que nada daquilo, aquele aluno não se adapta, aquele mundo não é para ele, até ele não aguentar e sair. A educação de jovens e adultos é campeã nisso, de dizer para as crianças que a escola é maravilhosa, quem é ruim é ele. E aí Paulo Freire também fala isso, quando ele fala do reconhecimento, da valorização dos saberes, e a formação permanente, Ramon, ela passa por isso. E por último ele fala assim, eu acho muito legal, ele não fala isso em educação, ele fala em política e educação.
a relação da administração com o sindicato, a relação da administração com os professores e as professoras. Paulo Freire reconhece que é muito importante. Tanto que lá no livro Professora Cintia Não, Paulo Freire diz assim, tem umas tias tão boazinhas lá na escola, quando tem um governo progressista, as tias viram aguerridas militantes. Paulo Freire fazia essa crítica. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa compreender é que essa formação permanente, essa formação continuada, ela precisa contemplar esses interesses do povo, encher a comunidade de Porto Velho dentro das escolas, perguntar o que elas querem, perguntar o que elas pensam, elas têm que participar. E isso só tem um jeito, é democratização da gestão pedagógica, democratização da gestão financeira. E aí, Paulo Freire diz assim, com a administração, essa relação é tensa, mas ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, ele diz, a administração precisa enfrentar, os professores, as professoras, a comunidade, precisa enfrentar, só não pode mentir. E eu acho que a gente não pode mais mentir, eu acho que a gente tem um compromisso, a gente precisa honrar esse compromisso, a política, ela não pode ser isso que essas pessoas transformaram, e esse nosso compromisso, eu acho que é o que tem que movimentar todas as nossas ações. Ramon, eu não tenho a menor dúvida que você vai ser um excelente prefeito. E Porto Velho precisa dessa atenção, Porto Velho precisa desse carinho, Porto Velho precisa dessa delicadeza, do teu olhar, do teu compromisso. Porto Velho precisa. E eu, com certeza, eu sei que se você realmente chegar ali, e eu acho que está todo mundo trabalhando, você chegue, porque Porto Velho não aguenta mais. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de fazer uma Porto Velho mais humana, mais cidadã, e uma Porto Velho que é grande, que é desafiadora, mas pode ser uma Porto Velho um pouco melhor para muita gente que Porto Velho não chega. Porto Velho chega para um velho grupo, e o mesmo grupo de sempre. Porto Velho, a capital de Rondônia, precisa chegar para todas as pessoas, precisa ser boa, segura para todas elas. Obrigada. Obrigado, Jo. Eu que agradeço, Jo, a sua participação para nós e fico envaidecido com as palavras e com o peso da responsabilidade e da confiança. Mas a gente colocou o nome justamente porque a gente está colocando, não é uma candidatura isolada, é uma candidatura de projeto do que há dos grupos políticos que são mais generosos com a cidade. Você falava do processo de exclusão e a gente está fazendo justamente, querendo fazer o caminho contrário, é fazer uma Porto Velho inclusiva, de trazer as pessoas para esse processo, né, e que a gente possa construir coletivamente, porque é disso que se trata também. Quando você resolve construir coletivamente um projeto, você está enxergando aquele que está construindo com você como um protagonista, como um parceiro, como igual, e não como alguém que vai ter que aguentar apenas de cima para baixo uma relação hierarquizada, que é uma relação que a gente quer romper com ela para transformar essa cidade, para transformar, enfim, todo o mundo num lugar melhor para se viver, mais fraterno, mais justo. Enfim, o Selvino está dizendo, o Ramon Prefeito vai ser alguém que vai matar a fome de pão e saciar a sede de beleza, quando disse Frei Beto nisso lá do Fome Zero. Verdade, Selvino. A gente vai se colocar esse desafio. A cada elogio, a responsabilidade cresce, mas a gente se colocou aí justamente para dar conta dessas demandas, para dar conta dessas expectativas, que não são só expectativas dos companheiros e companheiras, são expectativas nossas também nesse processo. E dizer assim que essas conversas que a gente vem tendo são maravilhosas. Então, já são mais de 6 horas aqui, né? Então a gente já conversou pra caramba, voou o tempo, fazia tempo que eu não conversava com a Jo, o Selvino também faz um tempo que a gente não conversava, o Selvino participou muito aí, uma vez que ele não pôde participar ao vivo com a gente. Agradecer você, internauta, que participou com a gente nesse processo, acompanhou esse bate-papo sobre as atualidades de Paulo Freire, que é apenas uma das muitas atividades que nós vamos fazer esse ano, que o centenário de Paulo Freire está aberto, e nós vamos utilizar o Paulo Freire, não utilizar de forma mecânica, mas ter a referência dele para iluminar esse processo de luta por um Brasil melhor, por uma Porto Velho melhor e por um mundo melhor, tá bom, gente?
Um abraço a todas e a todas. Valeu, obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Jô, valeu, internautas, valeu, João, que está aí na técnica. Tá bom? Um abraço, a Raimundinha também que está na técnica aí. Valeu. Até mais, até outra oportunidade. Auína. Ainda estamos ao vivo ainda. O João não encerrou a transmissão.